Vamos ler, irmão, o Senhor me traz avante. No livro na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo meia dúzia. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo meia dúzia. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. É o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues, E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
pois por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Irmãos, só na leitura dá para nós entendermos o fundamento, a profundidade do esclarecimento que o Senhor deu pelo seu Santo Espírito ao apóstolo Paulo, um homem entendido da lei judaica, da lei mosaica, a lei de Moisés. Irmãos, Deus lhe deu uma abertura, um entendimento, uma sabedoria tão sublime, tão gloriosa, porque o Senhor o colocou, irmão, para organizar as igrejas do Senhor, a evangelizar, não é? Em alguma parte, o Senhor não me chamou para batizar, mas para evangelizar. E evangelizando, as almas criam. Irmãos, já era necessário deixar alguém atendendo, e dali Deus o enviava para outro lugar, um homem entendido, um homem sábio, irmãos, tendo conhecimento da lei, o entendimento, escreveu, irmão, esta epístola à igreja de Roma, irmão, diz com uma sabedoria tal, irmãos, que o Senhor revelou para ele também até o futuro do Israel, irmão, aquele Israel que está lá fincado na Palestina, debaixo da maldição. Só se ouve de guerra, rumores de guerra, morte, porque escolheram a maldição, né? Mas o Senhor vai voltar para eles. E Deus deu a sabedoria a Paulo, irmão, de maneira tal que dentro dessa sabedoria, esse entendimento que Deus lhe deu, lhe revelou, irmãos, se nós começarmos a anotar o fundamento que lhe foi dado, irmão, que ele mesmo nem acreditou naquilo que o Senhor estava concedendo a ele, irmão, porque conhecendo Paulo, que antes Saulo, né, irmãos, antes chamava-se Saulo, depois da sua conversão o Senhor mudou o nome dele para Paulo, irmãos, né, irmãos, ele conhecendo o poder de Deus, irmãos, ele considerou toda a sabedoria, irmãos, como esterco, né? Mas tem um fundamento bonito dentro dessa parte também, que não vamos entrar aqui agora, irmãos, bendito é o nome do Senhor, mas na sabedoria que Deus lhe deu para organizar, instruir as igrejas, irmãos, bendito é o nome do Senhor pelo Espírito, quando Deus deu a ele a escrita, irmão, da epístola à igreja de Roma, e lá no capítulo 11 os irmãos podem verificar, irmão, sobre o futuro de Israel, irmão, a grandeza, irmão, da sabedoria, da ciência, da profundidade, o que Deus deu a este apóstolo, quando ele descobriu este segredo que Deus lhe revelou, irmão, ele só teve uma coisa a fazer: cantar um hino de adoração, como querendo dizer, isso não é meu, isso eu não aprendi nos pés de Gamaliel, isso o Senhor pelo seu Santo Espírito me revelou e eu tenho que escrever, glória ao nome do Senhor, irmão, de maneira tal que ele escreveu lá, né, no capítulo 11, lá, já no último parágrafo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro para ele para que fosse lhe retribuído? Mas para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. E permita a Deus que nesta noite o Senhor nos abra aqui, irmãos, bendito é o nome do Senhor, a profundidade do esclarecimento da verdade e da justiça que está em Cristo Jesus. Porque o mundo é pecado, o mundo é mentira, a verdade está em Cristo. E bem-aventurado quem tem Cristo no coração e entende a obra de Deus, a obra que o Cristo realizou com a humanidade, e fomos privilegiados da parte de Deus, e a nossa nação foi abençoada, porque o Senhor se voltou para essa nação brasileira e abriu os seus braços e revelou a sua divina graça, e estando debaixo desta graça, já não estamos mais debaixo do poder do pecado. O pecado já não reina mais nos nossos corpos mortais. Conquanto alguns não são convertidos totalmente, acabam se entregando às vaidades e às dissoluções deste mundo presente, se contaminando,
voltando para trás, é porque não houve uma conversão, não houve um entendimento. Porque, irmão, aquele que está debaixo da graça e tem Jesus Cristo, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Mas se nós não vigiarmos, se nós não fazemos a nossa parte, Deus não é nosso empregado. Ele revelou, mandou o seu Filho, sacrificou a si próprio, tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados, ganhou uma coroa de espinho para nos dar uma coroa de glória. Agora está em nós, irmãos, buscar do Senhor o revestimento, o poder para resistir à paixão, para resistir à tentação, para resistir, irmão, ao pecado que tão de perto nos rodeia. Se não houver em mim um valor, glória ao nome do Senhor, daquilo que Deus já fez na minha vida, no entendimento que Ele me deu, a sabedoria que Ele me deu, a fé que Ele plantou dentro do meu coração, de crer na sua bendita palavra, porque eu não toquei na palavra da vida, os meus olhos não viram o Senhor em carne, mas a sua palavra tocou dentro da minha alma, de maneira que o meu entendimento abriu, a sabedoria me tomou, eu não tenho como desviar dos caminhos do Senhor. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E aqui, irmãos, ele instruiu a igreja de Roma, né, que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então está em nós. Se temos a graça, irmão, nós temos que valorizar ela em nós. Então não é tudo que eu vou fazendo, não é tudo que eu vou aderindo, que os valores morais nessa terra não existem mais. Os valores da família estão sendo totalmente degradados, não é? De maneira que a própria sociedade, do modo geral, irmão, muitos valores e conceitos já estão sendo desfeitos. A moralidade foi embora. As organizações, as classes, irmãos, elas estão adquirindo seus espaços. Então é que Deus sempre dá a graça de dizer, como Deus deu de dizer no princípio, a inversão de valores hoje são muito grande. E essas inversões de valores, se nós não tivermos cuidado, ela nos toma até nos lugares celestiais. Porque a pessoa chega a um patamar de entendimento que ele acha que conhece tudo na vida. Ele acha que já tem o entendimento, a sabedoria suficiente para ficar ali no caminho. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Ele começa a limitar Deus em si próprio e não se contenta em limitar Deus em si próprio e passa a limitar Deus nas outras pessoas. E isso, se não bastasse, passa a limitar Deus até dentro da igreja. Glória ao nome do Senhor. Então aquela inversão terrível, irmão, ela não só está no mundo aí fora, mas a inversão de valores espirituais estão querendo tomar os lugares celestiais. Aquilo que era puro desde o princípio, em muito se tornou impuro, glória ao nome do Senhor. E dependendo da maneira que eu pregar aqui, alguém pode me compreender e interpretar errado. Mas o que o Espírito Santo me revelar e me passar para a igreja, irmão, porque eu vejo que a igreja está em santa comunhão, glória ao nome do Senhor, irmão. E o que o Senhor me revelar e passar aqui, eu vou passar para a igreja, eu não vou guardar para mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Então essa inversão de valores espirituais também está em nós. Irmão, é tão verdade isso, que no passado, quando nós éramos mais puros e simples, e como enxergava a obra de Deus com toda a pureza, havia muitos conceitos de fé que guardávamos dentro de nós, que hoje eles estão se esvairando, estão indo embora. Porque tem coisa que não fazíamos, mas que hoje estamos fazendo, julgando como se Deus quer o meu coração e não quer as minhas obras, não quer a minha roupa, não quer isso, não quer aquilo. Deus quer o meu coração. Como que eu posso dar o coração para o Senhor? Mas se eu me envolvo nas paroleiras, se eu me envolvo no pecado, se eu visto como o mundo veste, se eu ando como o mundo anda, aonde está o meu coração? Irmãos, vamos fazer uma reflexão, irmão, de entendimento como nós estamos diante de Deus, porque, irmão, essa inversão de valores que estão aí fora, mas isso não tem problema, nós estamos no terceiro milênio,
no século 21, é isso, né? Século 21, tudo mudou. O mundo vacila, as monarquias oscilam, mas o Senhor não muda, é imutável. Ele foi, é e será eternamente o mesmo Deus. Nós vamos haver no futuro bem próximo mudanças dentro da igreja, não porque queremos, porque seremos obrigados, que a própria lei ela vai reger de maneira tal que vai até nos ferir nos sentimentos e conceitos de fé que temos, mas nós temos que estar preparados, arraigados no Senhor, sabendo, glória ao nome do Senhor, que o Senhor nos levará avante, irmão. E quantos que estão se contaminando, estão, irmãos, não observando corretamente, irmão, o caminho da salvação, bendito é o nome do Senhor, irmão, e estão com os pensamentos diferentes. Quantos que às vezes até a condição financeira muda o seu caráter espiritual, glória ao nome do Senhor, irmão. Mas bem-aventurado o irmão, a irmã, bendito seja Deus, ainda que tu sejas abastado financeiramente, ainda que você tenha alguma condição melhor, mas a graça fala mais alto dentro de você, de maneira tal que você sabe que você tem, tudo que você tem não é teu, é do Senhor. O teu coração sempre está aberto, sempre foi aberto. O Senhor nunca deixará você confundido e envergonhado, antes abrirá campo, caminho, porque você tem dentro de ti, irmão, irmã, um conceito de fé de maneira tal que se eu tiver, louvado seja Deus, se eu não tiver, louvado seja Deus. Deus deu, Deus tira, mas se Deus quiser dar, louvado seja Deus. O importante é não contaminar as nossas almas. Então veja, irmão, o fundamento que Deus dava a este apóstolo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos no pecado, como viveremos ainda nele? Não é? Quantos de nós? Alguns de nós nasceram, né? Os pais já eram crentes, ficou firme na graça. E com quanto muitos que assim foram privilegiados, querem conhecer o mundo. E quem conheceu o mundo e conheceu a graça, irmãos, não quer nem saber do pecado, não é? Mas aquele que preserva dentro de si, irmão, este sentimento, esse temor devido a Deus, não é, irmãos? Não se contaminar com o pecado, não é? Irmãos, o Senhor vai dando livramento, então não vai permanecer no pecado. Eu estava morto nele, mas agora eu estou vivo com Cristo, não é, irmão? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição, quando Ele aparecer em nuvem de glória, a buscar os que deram crédito, que valorizaram a graça, que muitas vezes até andaram errante neste mundo, fracos e imperfeitos, porque somos, as nossas veias corre o sangue, e muitas vezes os nossos sentimentos carnais nos levam a mais errar do que acertar diante de Deus, mas como a graça abunda em nós, irmãos, nós vamos procurando corrigir. E quando falhamos ou erramos, a palavra do Senhor é como o sabão do lavandeiro, e nós subimos à casa do Senhor, e a palavra como o sabão do lavandeiro vai esfregando, vai tirando as nódoas, vai tirando as manchas, glória ao nome do Senhor, e daqui um pouquinho estamos alvejados, limpos, para glorificar o Senhor, porque a palavra é o sabão do lavandeiro. Então o Senhor vem com a correção, vem com o ensino, e nós deixamos: Senhor, me limpa, me purifica, me santifica, Senhor. Eu sei os meus defeitos. Quem aqui que não sabe? Todos nós sabemos. E é aí que o inimigo vai tentar, não é? Aonde o inimigo foi tentar o Senhor Jesus? Quando teve fome. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão, não é? É ali que o inimigo foi tentar, não é? E às vezes somos tentados e engodados pelos nossos próprios sentimentos, e é aí que o inimigo entra. Ah, não tive força, não consegui. Será que a graça não falou mais alto? A salvação não falou mais alto? De maneira que eu poderia resistir, de maneira que eu podia me esforçar um pouquinho para que Deus me dê o livramento.
Porque se eu aceitar, eu vou passar. E se eu não aceitar, eu vou passar da mesma forma. Então eu prefiro ficar com o sacrifício, mas agradar o meu Senhor, de maneira que Ele olha para mim com seu olhar de misericórdia e responde à minha petição, me revestindo de força, de poder, para que os meus próprios sentimentos, eles não prevaleçam sobre a minha fé, sobre a graça que eu alcancei, de tanta gente boa neste mundo que estão batendo de porta em porta, procurando um caminho, um Deus com toda a pureza de alma, mas a eles não foi dado para você, para mim, para nós. Será que nós merecíamos alguma coisa? Nós não merecíamos nada, nenhuma obra perfeita fizemos que pudesse agradar o Senhor, de maneira que Ele pudesse revelar essa bendita graça para nós, mas a nós foi revelado. Então por que eu vou andar titubeando? Por que eu vou me contaminar? Por que eu vou manchar as minhas vestes? Glória ao nome do Senhor. Hoje a palavra é o sabão do lavandeiro, que vai te limpando da cabeça aos pés, te santificando e colocando dentro da tua alma uma porção desta palavra pelo Espírito Santo, para te dar força para você vencer as paixões desta vida. Porque tudo nessa vida passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa, ela é fiel, ela cumpre. Ora, irmão, então se estamos debaixo da graça, não vamos viver no pecado. Não vamos agradar a este, não vamos agradar aquele porque é meu amigo, porque é meu parente. Vamos agradar a Deus. Fala a verdade para ele, fala a verdade para ela. A verdade te liberta, e liberta aquela alma também, que amanhã Deus pode fazer uma obra de salvação, ele vai entender, puxa vida, aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquele meu parente, ele foi fiel comigo, olha, ele procurou me desagradar e agradar o Deus que serve, agora entendi porque ele fez isso. E se você então agrada a ele e desagrada o teu Deus, ele vai dizer assim, olha, se eu fosse pelo meu parente, se eu fosse pela minha amiga, eu nunca serviria a Deus, é Deus que me revelou a graça mesmo, glória, porque o modelo é Jesus Cristo. Eu não sou modelo de ninguém, o irmão, a irmã não é modelo de ninguém, o modelo da igreja é Jesus Cristo. E hoje veio aqui, irmão, para adornar um pouquinho mais a sua esposa, bendito é o nome do Senhor, na sua igreja, revestido do poder do alto, porque vem vindo aí nesta face de terra uma avalanche de pecado. Quem não estiver arraigado no Senhor, será notícia na terra, será notícia na cidade. Mas quem estiver arraigado no Senhor, pode estar lá desprezado, jogado lá, como se diz no ditado popular, jogado para as traças, mas o Senhor cuida de você. Você pode ser um pobre, um necessitado, mas o Senhor vai cuidar de você, porque é fiel, e do nada Deus faz tudo. E do pó o Senhor te levanta, como o Senhor me revela aqui, que bendito é o nome do Senhor, tem alguém aqui no pó, e Deus sabe que pó que você está, e desse pó o Senhor vai te levantar. Você está aqui como uma brasa, coberta de cinza, e quem olha já apagou, já não tem mais vida, mas o sopro da palavra sopra essa cinza da tua alma, e você vai renascer uma brasa viva. Quem encostar vai pegar fogo. Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Não é, irmãos? Então vamos viver debaixo da graça. Não vamos, irmão, concordar com o pecado. Nós não estamos mais no pecado, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos vivendo para Cristo. Então nós somos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos mais dele. Porque dele o Senhor nos comprou com seu precioso sangue, derramado no madeiro da cruz. Falar isso aqui no mundo aí fora, para o homem natural, não vai entender nunca. Mas você é o homem e você é a mulher da fé. Você é a mulher da salvação. Você é o homem da vida eterna. O teu compromisso é com Deus. O homem natural não tem compromisso com Deus. Fala de Deus com a boca doce, mas o coração está longe. Você às vezes nem fala, mas o teu coração está tão pertinho dele. Está tão pertinho de maneira que a palavra vai te visitar agora.
o Senhor, através da palavra, vai te visitar agora um pouquinho, para aliviar os teus sofrimentos, as tuas amarguras, glória ao nome do Senhor, para aliviar um pouquinho do desprezo que você sofre, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor não te despreza, Ele estará sempre do teu lado, levantando a tua cabeça. Bendito é o nome do Senhor, bendito seja Deus. Irmão, eu sinto pela pregação da palavra, na virtude da comunhão da igreja, que o Senhor vai tirar alguém aqui da cinza, glória ao nome do Senhor, vai levantar a tua cabeça, servo de Deus, meu servo de Deus, levanta a tua cabeça, não desanima não. Quem perdeu não foi você, quem perdeu já foi o teu inimigo. Bendito é o nome do Senhor, você vai ganhar, bendito seja Deus, irmão, porque o Senhor vai fazer uma revista nessa igreja agora, encerrando essa palavra, que ela vai, irmão, de uma maneira tal, tomar o nosso coração. Quem está fraco aqui vai ficar forte, e quem está forte vai ficar mais forte ainda. Irmão, levanta a tua cabeça. Meu irmão Cacá que está mandando, porque eu não mando nada, mas o Espírito de Deus me impele para pregar para a igreja dessa maneira. Quem crê, dá um glória bem gostoso, enche o teu peito, irmão, dá um glória bem gostoso, deixa o Senhor visitar a tua alma, saia consolado. É a palavra que Deus me revela e faz passar para a igreja. Quem crê vai ver a glória de Deus. Deus seja louvado. Vamos com